Olá, amigos do canal Não Era Uma Vez. Estamos aqui com mais um Conhecendo a África e hoje vamos abordar aí um tema bastante intrigante e instigante, né, a respeito, né, que diz respeito às chamadas e conhecidas e famosas máscaras de Benin. Na semana passada, nós tivemos aí uma publicação científica na Europa, que traz algumas revelações bastante interessantes sobre esse tema. Tá? E é isso que nós vamos conversar com vocês daqui a pouco. Máscaras de Benin são objetos bastante curiosos, bastante interessantes, que devem ser estudados com bastante cuidado, né? Até porque traz, né, no bojo das suas elaborações técnicas, né, bastante sofisticadas para povos, né, considerados pelos europeus como primitivos, né, como povos pagãos. Então, é por isso que nós vamos hoje falar um pouquinho sobre essa questão, para que a gente conheça, né, as máscaras, que é pouco falada aqui no Brasil, na América do Sul, mas muito valorizada na Europa, principalmente no sentido de influenciador, né, de artistas modernos, né, no início do século XX. Tá? Conhecem essa produção. Bom, primeiramente, é importante que você saiba que o Reino do Benin estava localizado onde é a Nigéria hoje e não onde é o atual país Benin. Tá? Então, o Reino do Benin, na verdade, se localizava na Nigéria, na região centro-oeste da Nigéria, né? E onde se localiza a cidade de Lagos, tá? Originada, né, da capital do antigo Reino do Benin. Então, é importante que você saiba isso. Não é uma cidade, num reino desqualificado, como nós pensamos, né, de uma origem tribal apenas, né, aquelas organizações simplórias. Muito pelo contrário, tinham cidades organizadas, como você pode observar aí, nesse desenho feito por um militar inglês, né, que mostra uma organização da cidade, que era a capital do reino, né, a cidade de Benin. Então, é legal você saber isso. Né? Um reino bastante antigo, originado dos séculos, né, aproximadamente entre o século XII e XIII, não se tem muita certeza, né? Uma vez que as informações arqueológicas se misturam com narrativas, né, de história oral, né, e que também encontra, assim como Roma, né, uma origem com mitos fundadores, né, do reino, da mesma forma, né, ou semelhante àquilo que Roma, né, com mitos fundadores, tá, do reino da cidade e do reino do Benin. Tá? E o importante que a gente tem, né, para ressaltar, tá, é que a arte, né, produzida por esse reino, por esse povo, né, é bastante interessante, bastante curiosa, como eu disse, influenciadora da arte moderna europeia, né, principalmente porque traz formas não muito, ou melhor dizendo, representações não muito ligadas à realidade, né? Então tem certas realidades, mas não há muita preocupação com as proporções, mas dá para se perceber, né, a qualidade da produção, né, dá para se perceber os cuidados dos artistas, né, que elaboraram essas obras,
e são obras que estão ligadas a um caráter divino, tá? Não é apenas uma vinculação de memória de alguém que passou, mas muito pelo contrário, tá? Isso tem a ver com um caráter religioso, político, né? Que mostra que existe uma continuidade, uma vez que o rei, né, que por possuir essas máscaras de seus antecessores, garante a sua realeza, a sua divindade, né? E a própria identidade social de um povo. Tá? Então, era uma forma de comunicação com os ancestrais que legitimava o poder do rei. Então, é bastante interessante a origem, né, e a natureza da produção dessas máscaras. Eu gostei bastante. Tá? Não só isso, né? Infelizmente, nós não tivemos um respeito dos colonizadores por isso, muito pelo contrário, essas máscaras acabaram sendo descobertas a partir, tá, de expedições inglesas na região, tá, que não respeitou uma comemoração de natureza divina que impedia a entrada de estranhos na cidade de Wien, né, na capital, a inglesa formada aí por estudiosos, missionários e alguns militares, não respeitou a ordem de não avançar no seu caminho, esperando terminar as festividades, as comemorações do povo. Isso era restrito ao povo. Elas avançaram e, desrespeitando, foram, então, emboscadas e sofreram aí uma baixa significativa, que causou, tá, uma represália da Inglaterra numa expedição punitiva de 1897. Nessa expedição punitiva, os soldados ingleses arrasaram a cidade de Benin e descobriram também uma quantidade enorme de máscaras de bronze que foram, logicamente, né, não era para ser diferente, saqueadas pelos ingleses. Né? É uma expedição punitiva, né? É o próprio modo, né, de atuação dos impérios europeus, né, de ser violento, de querer se impor, de querer transformar, aquela coisa de sempre, né, e destruir, não respeitar a cultura local, as questões que envolvem a própria organização da sociedade local, né, do povo que habita aquela região, desrespeita a própria casa das pessoas, né, de uma sociedade, que é comum, né, em povos saqueadores, né, próprio de saqueadores, que é o que eles são. Né? Tanto é que essa expedição punitiva levou mais de 2.000 obras, né, entre elas mais de 1.000 máscaras de bronze, né, para a Inglaterra, e acabaram sendo vendidas para custear a expedição, vendidas para museus, e as obras acabaram se espalhando aí por museus franceses, alemães, norte-americanos, ou seja, foram distribuídas aí como um butim de guerra, né, que os saqueadores ingleses promoveram, né, e desconhecendo, né, principalmente a história do lugar, mas que máscaras essas que seguiam regras técnicas diferentes que encantaram vários artistas europeus que acabaram criando novas formas ou criando o modernismo europeu, para você ver, né? Como é interessante, né? Ou seja, uma obra africana, né, que inspira um movimento modernista europeu, tá? Ocidental, e que pouco se destaca, né? Como se aquele movimento artístico fosse algo de inspiração de natureza divina superior, né, dos brancos, não que, pelo contrário, foi o contato com essas
imagens com essas máscaras, com as suas características, os propõem, né, as técnicas que por influenciar todo muito maravilhoso como o modernismo. Mas isso valor dá nenhum sentido de direito, porque essas máscaras foram, na verdade, furtadas, roubadas, né, de um povo, né, que cultuava, né, estava num momento de culto aos seus antepassados, à sua história, à sua cultura. São, como você pode observar, você está observando aí, né, são máscaras que mostram, né, várias características que apresentam determinadas formas, nem todas são de bronze, é claro, né? Mas é importante que a gente conheça. Né? Então, veja essas duas máscaras de bronze lá de Benin, né? Representando homem e mulher, né? Então, existem aí certas características, a mulher com o olho mais comprido, boca menor, tudo mais fino, o homem. Então, não há uma preocupação com o retrato da imagem, né? Muito pelo contrário, mas é uma questão de natureza simbólica, então, que envolve essa questão artística, né? Essa inspiração artística e essa técnica artística que o povo de Benin criando, desenvolvendo. Essa é uma das máscaras mais famosas que está exposta no museu lá de Londres, né? Mas essa é de marfim, tá? Não é de bronze. Outra bastante famosa é essa cabeça, né? A cabeça de Ifé, né? Que também está exposta na Europa, né? E que tem, né, também características próprias, né? Uma criação bastante interessante. Né? E máscara, essa máscara, no caso, é de cobre. Né? Então, coisas que a gente, curiosidades que a gente tem, né? Máscaras que datam anos atrás, né? Máscaras com diferentes tamanhos, como essa aí de 30 centímetros, que são, como eu disse, representações aí da, da ligação dos ancestrais, né, com a divindade, com o rei atual. Né? Então, existem outras obras aí também, em baixo relevo, como nós vemos aí, do Oba Exiger, tá? que Oba é o rei, né? Então, mostra a sua realeza aí, como é que ele se apresenta, né? Você pode pegar aí, pesquisar na internet, né, e conhecer as inúmeras, são mais, como eu disse, de 2.000 máscaras aí, poucas ficaram no Benin, tá? O Museu de Benin, lá, existem pouco mais de 200 peças, o resto, como ele está espalhado lá pela Europa e Estados Unidos, mas você consegue aí ver as obras de diferentes, não só as de bronze, né? Mas também de marfim, de terracota, tem muitas de madeira. A produção artística no Reino do Benin foi bastante intensa, né? E isso é importante para a gente destacar, principalmente, como eu disse, pela influência que ela teve na arte europeia. Né? Mas a grande questão que surgiu a semana passada, aí no dia 13, 14 de abril de 2023, é a questão da origem, né, do bronze usado nessas esculturas africanas. Né? Da onde vem? Né? Da onde veio esse bronze, uma vez que esse bronze não existe a disponibilidade desse material na região. Né?
uma região que tem ouro, tem latão, tá? Tem outras riquezas minerais, outros minerais metálicos, mas não tem, né, bronze na região. Então, os cientistas aí há muito, né, pesquisam esse enigma para saber de onde vem esse bronze, qual é a origem dele. Então, se discute muito essa, ou se pesquisa muito, se estuda muito essa questão. E uma pesquisa elaborada na Alemanha acaba encontrando, tá, a origem desse material, que se pensava vir da França e da Inglaterra, mas esses pesquisadores, esse grupo de pesquisadores aí, essa liga metálica, né, de cobre e estanho, né, o zinco e alumínio, né, tem uma origem diferente daquela que se pensava, né? Esses estudos acabaram revelando que esse bronze, na verdade, veio da Alemanha, né, da Germânia, né, de terras germânicas, melhor dizendo. Então, esses estudos bastante científicos, né, acabou comparando, né, os oligoelementos das peças africanas com os materiais, né, com os materiais encontrados na Alemanha, tá? E acabaram, né, encontrando enorme similaridade com esses materiais aí, nas proporções, tudo, muita semelhança, que os levou a pensar que esse material veio, o que eles acreditam que esse material veio da região da Renânia, né? Então, é lógico que tem uma outra parte, como é que esse material percorreu aí mais de 6.000 quilômetros para chegar no Reino do Benin, né? Essa é uma outra questão, né, que a gente pode abordar numa outra. A recomendação aqui para você: pesquise, conheça, senão o vídeo fica enorme, né? Conheça essas máscaras, esses objetos aí produzidos por esse importante reino africano que é o Reino do Benin, tá? Que deixou para nós aí, que deixa para nós um legado. E ajude também a divulgar, ok? Divulgue também o nosso vídeo aí, né? Compartilhe, deixe seu like aqui com a gente, que o canal está se esforçando para trazer para vocês sempre novidades culturais, políticas, econômicas sobre a África, tá? Obrigado, até o próximo vídeo.